Já ouviu falar que Ilha Grande é caríssima? E pensou automaticamente que está fora da sua realidade? Pois é, mas não é bem assim. Tem opções mais em contas que cabem sim em orçamentos mais curtos. Eu sou Bruna Maiara e vou te mostrar nesse vídeo como foi o nosso passeio econômico por essa linda ilha. Vem comigo! Gente, sente só essa paz. Olha essa vegetação maravilhosa de Mata Atlântica. Eu tô mostrando para vocês um pedacinho do camping que a gente se hospedou na Vila do Abraão. A vila é o principal ponto com estrutura da ilha, tá? E Ilha Grande é a maior ilha do estado do Rio de Janeiro. Ela fica localizada no eixo Rio-São Paulo, na cidade de Angra dos Reis, aqui no sul do estado. Fica mais ou menos 150 quilômetros da capital e 400 quilômetros de São Paulo, gente. E olha essa maravilha. E para chegar aqui, as duas opções mais comuns são as barcas da CCR e os flatboats, que são lanchas coletivas que chegam bem mais rápido. Porém, são bem mais caras, em torno de 100 a 200 reais por viagem. Já se você optar pelas barcas, pagará em torno de 21,50 por viagens que duram 1h30, 1h50, e a paisagem é belíssima. Os pontos de partida são os cais de Mangaratiba, de Conceição de Jacareí, que é mais utilizado por quem vem do Rio de Janeiro capital, e o de Angra dos Reis, que é mais utilizado por quem vem do sul do estado do Rio de Janeiro ou por quem vem de São Paulo. Eu vou deixar todas essas informações para vocês ali na descrição. Eu e meu namorado chegamos na vila de Flexboat e saímos de barca. Devido ao nosso planejamento de viagem, nós ficamos 3 noites e 2 dias inteiros na ilha. Nos hospedamos em um camping a 15 minutos do cais caminhando. Lembrando que na ilha não é permitido transitar carros, apenas os da prefeitura que fazem ali as atividades locais. A Vila de Abraão tem uma boa estrutura, com restaurantes, farmácias, mercados, padarias e muitas opções de hospedagens. Hotéis, hostel, kitnets, pousadas e vários campings. O nosso camping contava com espaço de cozinha e banheiro compartilhados e uma linda piscina natural aos fundos. O diferencial é que não é permitido levar a barraca. Eles alugam o espaço com a barraca própria e também colchonete. Então a gente levou somente lençóis para forrar e cobrir. Eu até vejo isso como uma vantagem, porque é um peso a menos para carregar. O único ponto negativo que eu coloco é uma leve inclinação no caminho. É uma subidinha de boa até. O ponto negativo é para mim, né, por questões de sedentarismo. As hospedagens mais próximas ao cais são mais caras. O nosso camping, a gente conseguiu fechar por R$400 o total das 3 diárias, né, ou seja, ficou R$200 por pessoa. Eu achei em conta se a gente levar em consideração que era alta temporada, né, em pleno janeiro. Pagamos 50% no Pix para reservar e o restante quando chegamos. E o camping é lindo, gente. Olha a vibe que a gente tomava café da manhã. A alimentação na ilha tem uma boa variação de preços, mas para a parte interna ali da vila, a gente consegue encontrar pratos feitos em torno de 30 a 40 reais. Mais próximo da orla, os preços começam a ficar mais caros. Então a gente costumava fazer o nosso próprio café da manhã e a janta no camping, o que nos ajudou a economizar muito. E detalhe, a ilha é cheia de gatinhos, olha que coisa
fofa, gente. Gente boa. Nós chegamos à ilha ao anoitecer. E como a noite na Vila do Abraão já é uma atração à parte, deixamos nossas malas no camping e partimos para o centrinho da vila. A noite estava bem animada, muitos restaurantes à beira-mar com música ao vivo, porém, claro, são mais caros. E também opções muito interessantes de restaurantes no interior da ilha que são mais em conta. Tinham muitas lojinhas abertas, com artesanatos, roupas, biquínis, alguns carrinhos de doce, que é claro, não resisti. E a gente aproveitou para comer um hot dog, que achamos por R$13, em uma carrocinha próxima à entrada da Rua do Bicão, que é uma rua bem conhecida lá da vila. Voltamos para o camping, tomamos nossa cervejinha, que aliás é uma super dica para economizar, leve a sua cerveja, o seu cooler, e fomos dormir ansiosos pelo primeiro dia de passeio. Mas antes da gente falar do primeiro dia de passeio, acompanhe comigo um pouco mais sobre a Ilha Grande. Lá tem mais de 100 praias e 16 trilhas principais, e podemos agrupá-las com base nos principais passeios marítimos, ou pelas trilhas mais acessadas. O passeio Super Sul visita praias de difícil acesso, que são voltadas para o mar aberto. Ilha de Jorge Grego, que é perfeita para mergulho, Dois Rios, onde tem um presídio que virou museu, Caixadaço e a famosa Lopes Mendes. O passeio volta à ilha, vai mais ao extremo da ilha, também voltado para o mar aberto, e visita praias como Parnaioca, Caixadaço, Dois Rios, Praia dos Meros e a famosa Aventureiro, que é onde está um dos principais cartões postais da ilha, o Coqueiro Deitado. O passeio Ilhas Paradisíacas é composto pela Ilha de Botinas e Ilha de Quataguases, que são duas pequenas ilhas entre Angra e Ilha Grande, e também por duas praias da Ilha da Jipoia, que é a segunda maior de Angra, a Praia do Dentista e a Praia de Piedade, antiga ilha da revista Caras, né? Aquele cenário onde faziam as capas com os famosos. O passeio Meia Volta vai até a Lagoa Azul, Lagoa Verde, Praia do Amor e Praia da Feiticeira. Em nosso primeiro dia de passeio, decidimos curtir um dia ensolarado em Lopes Mendes e na Praia de Palmas. Tem uma trilha que vai direto para aquela área, a T10, mas são 2h30 a 3 horas de caminhada só de ida. Então optamos por pegar um taxi boat que custa cerca de R$50 por pessoa, ida e volta, e chega por volta de 15 minutos. Dá para ir de trilha e voltar de barco, daí você paga a metade da viagem. As embarcações não vão direto para Lopes Mendes, por conta das ondas e também do banco de areia alto que tem lá. Então eles costumam ir para a Praia do Pouso e de lá precisa fazer uma trilha de 15 a 20 minutos para Lopes Mendes. Caso você opte em ir para Palmas primeiro, como foi o nosso caso, é preciso conversar com o responsável da embarcação para que ele possa parar lá primeiro, porque fica antes de chegar na Praia do Pouso. E valeu muito a pena, gente, porque Palmas é maravilhosa. Repleta de coqueiros, a água estava cristalina, sem onda, parecendo uma piscina bem do jeito que eu gosto. Ficamos muito apaixonados. E Palmas conta com uma pequena estrutura, né, já de frente para o mar, ao lado de um camping, onde a gente aproveitou para almoçar. Pagamos R$35 em um PF, né, um prato feito, bem servido, bem temperado, com arroz, feijão, peixe frito, batata frita, salada, estava delicioso. E o clima estava ótimo. A cerveja estava na faixa de R$10 a lata e uma musiquinha de fundo, ó, delícia. Depois de aproveitarmos Palmas, partimos para a Praia do Pouso, para de lá pegar a trilha T11 até a Praia de Lopes Mendes. Da Praia de Palmas para Pouso, a gente pega um pedaço da
T10, que é aquela trilha que eu falei pra vocês que vai da Vila do Abraão até Lopes Mendes. Dura cerca de 30 a 40 minutos, depende muito do seu ritmo, né? No caso, o meu é um ritmo mais lento, né? Por motivos de condicionamento, falta de. E eu achei sim um pouquinho puxadinha. Mas dava pra perceber ali pelas pessoas que estavam passando, também pelo meu namorado, que é uma trilha média. O fim dessa trilha aí é a Praia do Mangue, que é bem do ladinho, né? Colada, emendada ali com a Praia de Pouso. Daí quando você chega ali na Praia do Pouso, tem já a entrada da trilha para Lopes Mendes. Essa T11, gente, que vai de Pouso para Lopes Mendes, apesar dela ser mais rapidinha, ela é um pouquinho puxadinha pra ir, né, no início, porque ela tem uma subida. Aí a volta é tranquila, né, porque daí é a maior parte da descida. Curtimos muito Lopes Mendes, que é a maior praia da Ilha Grande, com seus 3 quilômetros de faixa de areia, e é frequentemente eleita uma das praias mais belas do Brasil. Acabamos voltando para Pouso um pouco antes do horário estipulado, então a gente aproveitou também para dar um pulinho ali do lado, né, em Mangues, e dar um mergulho, aproveitar um pouco ali também até o horário do embarque. Depois desse super dia de passeio, jantamos no camping e curtimos uma caipirinha à beira-mar, ao som de música ao vivo no centro da vila. O segundo dia de passeio nos aguardava. No dia seguinte, decidimos fazer o lado esquerdo do Circuito do Abraão. A caminhada começa saindo da praça principal, em frente à igreja de São Sebastião, seguindo pela praia de Abraão até chegar numa ponte, onde há uma cabine de fiscalização do parque. Lá você verá uma sinalização em frente à bifurcação. O caminho à esquerda vai direto para o Poção e para as ruínas do Aqueduto. Já para a direita, segue para a Praia Preta e para as ruínas do Lazareto. E foi para lá que nós seguimos. A estrada é ladeada de grandes eucaliptos e passa por belos recantos e mirantes, como é o caso do Mirante do Pescador. Olha que coisa mais linda a cor dessa água, gente. O vídeo não faz jus à beleza desse lugar. A caminhada é curta, em torno de 15 a 20 minutos, e logo podemos ver a sinalização da Praia Preta, que tem esse nome por conta da coloração escura de parte da sua areia monazítica. Então, galera, a gente acabou de chegar aqui na Praia Preta. Inclusive, a gente até se surpreendeu, porque nós pensamos que ia ser mais longe, né, amor? Eu acho que não deu 20 minutos. Não deu. E aqui descendo, ó, é a entrada da Praia Preta. Se continuar aqui reto, você vai para as ruínas do Lazareto e também ruínas do Arquiduque. Então primeiro a gente vai descansar um pouco aqui, tomar uma cervejinha que a gente trouxe. Por enquanto a gente vai relaxar. Lá você encontra muitas sombras sob árvores e um rio que deságua no mar, formando pequena piscina natural de água doce. E é lá onde ficam localizadas também as ruínas do Lazareto, que era uma casa de fazenda que foi comprada pelo Império em 1886 e transformada em hospital de quarentena. Lá colocavam imigrantes europeus que vinham de países com surto de doenças epidêmicas, como a cólera. E em 1940, Getúlio Vargas transformou em uma prisão federal que funcionou até 1954. Das ruínas do Lazareto, seguimos para o Aqueduto. Ao sair das ruínas, em direção à trilha principal, você vai ver uma sinalização, é só acompanhá-la. Caminhe um pouco até uma nova bifurcação, onde terá mais uma sinalização, indicando o Poção e o Aqueduto, para a esquerda. É só seguir em uma breve caminhada de 10 minutos, com uma leve subidinha. O Aqueduto foi erguido em 1893 para abastecer de água as instalações do Lazareto. Tem 125 metros de extensão, dezenas de arcos, e inicia-se na cabeceira do Córrego do Abraão. Atrás dele se inicia a trilha T02, que vai até o Saco do Céu, passando pela famosa Cachoeira da Feiticeira. É uma trilha de mais ou menos 1h30, 2 horas, e nos informaram que essa trilha tem bastante subida, que é um pouco puxada. Então nós optamos por ficar aproveitando o Poção. Também finalizamos o segundo dia curtindo a noite na vila. E no dia seguinte, pegamos a barca das 10 para Angra dos Reis. Apesar de longa, eu achei a viagem de barca tão linda. Esse curto tempo que ficamos nessa mágica ilha, apesar de rápido, foi revigorante e nos deixou
completamente apaixonados e encantados pela Costa Verde. E ainda temos tanto para conhecer desse lugar e com certeza iremos voltar. E você, já decidiu se vai incluir esse paraíso na sua lista de viagem? Não se esqueça de seguir nosso canal e deixar aquele like. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Um abraço.